Vamos à palavra do Senhor. Tempo de avivamento. Coloque a projeção aí com o título da mensagem. No PowerPoint. Tempo de avivamento. Será este ou perderemos esta oportunidade? Sucumbiremos ao medo, sucumbiremos à angústia, sucumbiremos ao esfriamento espiritual, ou aproveitaremos esta tormenta para andar sobre as águas, com fé, com esperança, com confiança. E o texto, leio mais uma vez, 2 Crônicas 7, agora só os versos 13 e 14. Verso 13: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país. Estão aí, pertinho da gente, doidos para entrar, já atingindo outros países. E sobre o meu povo enviar uma praga. Isso tudo pode acontecer, inclusive com o povo de Deus. Estamos experimentando já uma destas consequências. O país está queimando em todos os lugares por causa dessa seca. E o nosso clamor é que tem, de alguma maneira, movido o coração de Deus, porque o seu coração está profundamente triste. Mas ele, verso 14, vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Meus irmãos, quero, a título de introdução, analisar duas questões. A primeira delas: por que precisamos de um avivamento? Não só nesta pandemia, mas sempre. E com situação mais aguda como esta. Primeiro, eu apresento algumas razões, acompanhe uma a uma aí. Porque o mundo e as famílias estão com toda a doença, tomada por muitos tipos de doenças. Doença existencial, doença emocional. As pessoas estão em crise, estão em tensões, estão em angústia, estão em depressão. Claro que há lares que estão vivendo com uma certa tranquilidade, mas a tensão, a angústia está lá, uma situação nunca vivida. A gente liga a televisão e tragédias. Sei que você tem orado, e Deus tem ouvido, e as coisas estão se encaixando, mas somos um povo rebelde. Somos um povo que não entende os sinais de Deus. Nossos líderes também não nos ajudam, não dão exemplo. Nosso mundo, nossa família está mal fisicamente, está mal moralmente, está doente socialmente. É impressionante quanta gente na rua dormindo. Na Tijuca aumentou gente na rua. Nosso conselho aprovou um projeto para atender moradores de rua com banho, com alimentação, com troca de roupa, 1 ou 2 vezes por semana. Vamos chegar lá.
Vamos começar um projeto investindo nisso. E o conselho acolheu isso com muito amor, com muito entusiasmo. E principalmente o mundo está doente espiritualmente. Segundo, porque aumenta a frieza espiritual entre os crentes. Eu não estou percebendo que o povo está se despertando espiritualmente, ao contrário. Cada vez eu me choco com alguns comportamentos de membros da igreja, inesperados, típico de frieza espiritual, desinteresse pela palavra, pelas coisas de Deus. Também porque cresce a indiferença do mundo para com o evangelho. Não estão ligando mais para o evangelho. Claro que temos culpa nisso. Líderes têm envergonhado o evangelho. A mídia enche a boca para dizer: o pastor fulano de tal está preso, a pastora fulana de tal fez isso, os evangélicos fizeram aquilo. E no bojo disso somos todos nós. Quarto lugar, porque ainda que tenhamos todos os recursos espirituais, temos a palavra, temos a oração, temos o Espírito Santo, temos a adoração, temos a força do Senhor, mas isso não faz diferença. Não há avanços, não há progresso, não há conversão, não há bom testemunho, às vezes mau testemunho. E a gente então, os líderes ficam buscando maneiras de avivar o povo, de entusiasmar o povo. Mas isso não é obra nossa, não é obra de um homem, é obra de Deus. Avivamento não é. Três coisas que avivamento e despertamento espiritual não são. Primeiro, ativismo. Não quer dizer necessariamente que o povo está avivado, que está em despertamento espiritual, está muitas vezes num ativismo. E os irmãos líderes desta igreja, nós nos preocupamos com isso. Avivamento não é ativismo. Avivamento também não é animação. Vamos animar o pessoal. Vamos fazer uma campanha, uma maratona, uma gincana. Vamos, pessoal, lá diga, essa coisa você tenta fazer com que as pessoas mostrem um sentimento, uma emoção que não estão vivendo, forçando uma animação. Não culpo, nem me culpo por tentar isto. É um desespero de ver letargia, desinteresse com as coisas de Deus, com a palavra, com a oração. Também, avivamento não é emocionalismo. Nossos irmãos de uma linha mais renovada, pentecostal, eles enfatizam, no meu entendimento, às vezes querem mostrar um avivamento via emoção, e usam, às vezes, o cântico, às vezes aquelas manobras, aquelas manipulações, para fazer o povo tremer, para fazer o povo chorar, para fazer o povo... Isso é uma tentativa humana, e alcança sim, com manipulações psicológicas, as pessoas então começam a achar que estão avivadas, mas aquilo, acabou a emoção, acabou o avivamento. Quais são, meus irmãos, agora os sinais? Os sinais de um avivamento genuíno. Se não há nenhum desses sinais na sua vida, você e eu estamos muito mal.
Se há algum desses sinais, nós estamos no caminho. Um coração avivado. Às vezes uma pessoa está avivada espiritualmente, está uma vida bonita diante de Deus. E às vezes os outros podem até achar que não, mas está. Não é uma questão de se mostrar avivado. Isso a gente vê muita gente querendo se mostrar avivado. É uma questão dela, do seu relacionamento com Deus. É uma obra de Deus na vida daquela pessoa e na vida da igreja. Não adianta pediu a nação para fazer um jejum, para que a praga cesse. Nesse texto nem fala em jejum. Fala em outras coisas. E essas outras coisas não estão fazendo. Se converter dos seus maus caminhos, por exemplo. Mas quais são esses? Primeiro, sede de oração e de intimidade com Deus. Se você não tem entusiasmo com a oração, não tem aquele desejo de ter intimidade com Deus, de fato a sua vida não está avivada. Você está num grande risco espiritual. Não é fácil orar, não é fácil não. Tudo milita contra nosso sim. Nossas preocupações, as desatenções, nós não reservamos um lugar, um tempo adequado para isso. Começamos a orar e outros pensamentos vêm. E oração é uma disciplina. Oração é uma coisa que a gente faz como um exercício. E quanto a gente faz bem à alma. Também, fome da palavra de Deus. Eu quero conhecer mais a Deus, eu quero conhecer a vontade de Deus, tenho vontade de ouvir a palavra. Talvez seja eu, não sei. Faço um esforço grande para preparar uma palavra para a igreja, vendo o meu povo esfriando, então estou num desespero enorme, me sentindo responsável pela frieza de muita gente. Então a gente manda palavras, mas as pessoas não têm tempo para ouvir a palavra. Não tem tempo, não tem disposição, não é tempo não, prioridade, não é prioritário. Ah, mas é difícil. É uma questão de prioridade. Aí perguntei aos irmãos, quantos querem receber a palavra? Só estamos com 85 dos 300. E alguns chegaram a confessar que fizeram porque estava com pena de mim. Talvez seja eu, não sei. Mas eu sinto que há um desinteresse pela palavra de Deus. Também, meus irmãos, letra C, uma busca de consagração e retidão. Eu quero consagrar minha vida a Deus, eu quero andar em retidão. Abandonar os meus pecados, minhas falhas. Selecionar o que eu vou ver, selecionar o que eu vou ouvir, selecionar as pessoas com quem vou andar, se vão me abençoar ou me amaldiçoar. Consagrar, tornar meu corpo, minha vida, minha história sagrada diante de Deus e reta. D, fidelidade no dízimo e na oferta. Se você não tem essa fidelidade, não há avivamento. Há um costume daqueles que dão, um costume talvez, mas daqueles que dão já é um sinal. Mas quem não dá, não tem compromisso com a obra de Deus, não tem como um avivamento decolar. Vamos continuar aí assim nessa letargia.
avivamento também, letra E, infunde em nós a sensibilidade social. Nós nos tornamos mais sensíveis, mais empáticos, mais cheios de compaixão para com os aflitos, os necessitados, os carentes, os desalentados. Nós vemos o mundo com os olhos mais marejados de lágrimas. Avivamento traz sensibilidade social. Também avivamento traz, meus irmãos, anseio por estar com a igreja, com os irmãos, adorando, servindo e crescendo. A gente não tem esse anseio, que alguma coisa não está bem com a gente. Avivamento zero. Também paixão missionária. Não somente sensível às necessidades dos que sofrem, mas também sensível com o mundo perdido. Enquanto mais e mais pessoas não se converterem, o mundo continuará sofrendo essas pragas, e cada vez mais terríveis. Temos que buscar a salvação dessas pessoas. Se nós que formos levados dessas pragas, nós já temos um destino que é o céu. E os outros? Também, meus irmãos, um intenso amor fraternal. A gente, quando está avivado, a gente ama os irmãos. A gente quer estar com os irmãos, a gente quer estar em comunhão com eles. A gente ama os irmãos. Ama a igreja, os filhos de Deus. Também nós começamos a ganhar vitória contra o pecado e contra Satanás. Quando não está avivado é só derrota, só derrota. Mas quando a gente está no caminho do avivamento, Satanás perde todas. O pecado perde todas, a carne perde todas. E por último, quando nós estamos no avivamento, cresce em nós o temor e o amor ao Deus Trino. Nossa paixão, nosso amor por Deus, por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo aumenta. E na medida que aumenta esse temor, não um medo, mas um temor reverente diante dele. E agora, os 2 pontos desta mensagem. O que eu preciso? O que é preciso para que o avivamento genuíno aconteça? E eu não vou falar nada além do que a palavra está dizendo. Em primeiro lugar, desejá-lo de todo o coração. Desejá-lo. Às vezes você está avivado, mas você não está avivado, mas está acomodado. Tá bom assim mesmo. Se eu me avivar, eu vou ter que me envolver com a igreja, vou ter que dar dízimo, contribuir, vou ter que... Pois bem, então eu prefiro assim mesmo, essa vidinha medíocre de cristão. E aí vão vir sobre nós derrotas, tragédias. A gente vai esfriando. O poder e a unção que poderia estar em nós não está. Então, por isso que o texto diz, se o meu povo. Nesse versículo existem 4 se, mas este é o único se condicional. Se. Nada Deus pode fazer. Não pode perdoar, não pode sarar, não pode restaurar, se você não desejar, não buscar. Se o meu povo, Deus não tem nem muita expectativa com o mundo que não é povo dele, mas pelo menos com o seu povo. Eu acho que nós temos decepcionado Deus. Segundo, assumir-se como povo de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome do Senhor, gente que é chamado de cristãos,
Cristãos pequenos quer dizer pequenos cristos. Eu sou do Senhor, o Senhor é meu, do meu amado eu sou dele, eu pertenço a ele. Trago no coração o crachá divino, trago as marcas de Cristo, lavado pelo sangue do Cordeiro, nova criatura, com o nome escrito no livro da vida. Não uma mera criatura, mas filho de Deus. Que a gente assuma isso. Se você diz que é cristão, que é evangélico, antigamente evangélico tinha algum peso, agora não tem mais nada. Então, pelo menos você, meu irmão, minha irmã, viva como um cristão. Há um movimento aí para distinguir dois tipos de evangélicos. Terceiro, quebrante-se ou quebrantar-se diante de Deus. Não existe outro caminho, não é o caminho da altivez, da arrogância, da vaidade, é do quebrantamento. Se quebrantar, se humilhar, reconhecer o seu pecado, reconhecer que você está mal. Humilhar-se. É só assim, quando a gente se humilha, Deus nos exalta, diz Tiago. Quarto, ter uma vida de oração real. Vida real de oração. Não é aquela oração mecânica, protocolar. Vamos criar, vamos disciplinar a gente. Vamos trabalhar com isso, vamos separar um tempo. Vamos fazer com que isso seja um hábito como alimentar-se. Você come 5 vezes por dia, 3 vezes por dia, ore também. Mas organize talvez uma agenda de oração. Coloque as coisas que você quer apresentar diante de Deus, dizer diante de Deus. Mas tenha uma vida de oração real. Quinto, você deve andar na presença de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Às vezes a gente pensa assim, mas espera aí, orar e buscar a face é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa não. Buscar a face, a palavra face, é a mesma palavra para presença. Muitas vezes eu faço a bênção de Arão dizendo que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer, em algumas versões, a sua face, mas há outras versões, a sua presença. Então é andar na presença de Deus. Andar de forma tão bonita, que você sabe que Deus está te olhando, está te vendo. Então você anda diante dEle. Anda sem mentir, sem falar palavrão, sem pornografia, sem maldade, sem mentira. Andando diante de Deus, buscar a face de Deus. Não é para agradar os amigos, você vai fazer o que eles querem. Eu estou na presença de Deus, buscar a sua face. F, andando e abandonando a vida de pecado. Nós não conseguimos não pecar, mas a gente não precisa viver no pecado. Eu já tenho dito isso aqui, vida cristã não é não pecar, vida cristã é não viver no pecado. Diz o texto, e se converter dos seus maus caminhos, ainda maus caminhos que precisam ser consertados na nossa vida. Maus hábitos, negligências, palavras inadequadas, atitudes inadequadas,
coração endurecido para algumas coisas. Se fizermos isto, qual será o resultado? Qual será o resultado, então, deste avivamento na nossa vida? Esse avivamento genuíno. Promessa do Senhor. Primeiro, Deus se inclinará para nós. Eu ouvirei do céu. Que prazer Deus tem ouvir a oração do justo, do que anda na sua presença. Que prazer! Eu ouvirei. A gente vai ter ficha limpa para ser ouvido, porque Ele conhece nossa atitude e a intenção do nosso coração. Eu ouvirei do céu. Segundo, Deus perdoará os nossos pecados. Ele ouve e disse: esse filho está querendo acertar. Essa filha está querendo corrigir sua vida. Eu vou ajudar. Vou limpar esse peso do seu pecado, purificar sua alma, seu coração. Perdoarei os seus pecados. E em terceiro, Deus restaurará a nossa terra, a nossa vida e a nossa família. Diz o texto: e sararei a sua terra. A sua terra lar, terra corpo, terra Rio de Janeiro, terra Brasil, terra mundo. Enquanto este mundo não estiver neste patamar, não vamos estar livres de, vez por outra, enfrentarmos estas calamidades. Mas pelo menos nossos filhos de Deus vamos estar blindados pela graça do Senhor, por sua misericórdia. E teremos autoridade de clamar. Quando alguém passar por algumas dificuldades, é por isso que as pessoas pedem que a gente ore por elas. Sabe por quê? Porque elas confiam que Deus nos ouve. Sabe por que elas confiam que Deus nos ouve? Porque a gente diz que é cristão, chama pelo nome, mas às vezes a gente está orando por pessoas que a gente, até sem nenhuma autoridade. Portanto, meus irmãos, se o meu povo que se chama pelo meu nome, diz o Senhor, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e curarei e sararei a sua terra. Amém.